chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Uma alegria enorme estarmos de volta, e cada vez que nós nos reunimos é uma alegria muito grande poder estarmos participando com todos vocês desse nosso trabalho, este nosso programa, esses nossos cultos online que nós estamos realizando. Na verdade, o nosso tempo é rápido, mas nós podemos aproveitar bastante o nosso tempo. Estou marcando aqui o tempo para que nós possamos ficar juntos por um período aqui, falando das coisas boas que Deus quer fazer em nossas vidas. Estamos numa série muito interessante nas sextas-feiras, falando de libertação, prosperidade e sucesso. São três coisas que nós precisamos trabalhá-las: libertação, prosperidade e sucesso. Como é que eu faço para que a minha vida funcione? Como é que eu faço para que eu consiga trazer para junto de mim a libertação, a prosperidade e o sucesso? Este é o nosso objetivo de hoje, nessa lição que nós estamos falando. Eu lembro que nós, nos programas anteriores, de sextas-feiras, nós falamos um pouco sobre Isaías, capítulo 1. Nós começamos falando de Isaías quando o próprio Deus declarou. Quando eu falo o próprio Deus declarou, é a palavra de Deus falando, né? Não importa quem foi o profeta ou quem foi o autor que diz. Nós temos o hábito de dizer, né? Deus falou, Deus disse, né? Quando nós pegamos aqui a palavra, eu não digo às vezes muito, Isaías falou, olha, Oséias disse, olha, Jeremias disse, o Davi falou assim. Então nós costumamos dizer, o Senhor disse, a palavra de Deus disse, o Senhor Deus falou dessa forma. Por isso que é importante você saber que às vezes nós vamos ler Isaías capítulo 1, versículo 19, por exemplo. Aí eu digo, olha, Deus disse, aí você pensa, mas pastor, é Isaías que está falando. Só que a Bíblia diz que eles falaram inspirados por Deus. Então a inspiração com que Isaías falou veio de Deus. Então a inspiração é de Deus. A inspiração veio de Deus. Então é Deus falando por meio de Isaías. Deus falando através do profeta Isaías. O que é que Deus falou com o profeta Isaías? Vamos ver aqui o que o nosso Deus falou por meio do profeta Isaías, dizendo o seguinte: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Esta foi a palavra que o Senhor falou ao profeta Isaías. Bom, primeira coisa, nós já falamos, nós já vimos. Se você está acompanhando essa série de mensagens, Libertação, Prosperidade e Sucesso, falando sobre Abraão também, tá? Estamos pegando aqui Isaías e linkando com a vida de Abraão. Você já entendeu algumas coisas. Se você ainda não entendeu, aí eu sugiro que você, depois, quando você puder, assiste os outros programas das sextas-feiras passadas, que aí você vai ter uma visão mais aprofundada do que nós estamos falando. Então nós falamos que a primeira coisa é querer. Querer não é apenas eu quero. O querer tem que ser movido de uma paixão, um desejo de realizar aquilo que se quer. Se você perguntar para algumas pessoas, você quer vencer? A pessoa diz sim, quero. Você quer ganhar um campeonato? A pessoa vai dizer, claro que eu quero. Você quer subir no pódio, né? Como nós vimos agora grandes atletas subindo nos pódios. Você quer subir no pódio? Claro que eu quero, mas não basta apenas querer. Esse querer tem que vir acompanhado de um profundo desejo, de vontade, de paixão em conseguir aquilo que se deseja, aquilo que se quer. Então, primeira coisa, Deus dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Bem, aí nós falamos sobre
um homem chamado Abraão. Abraão ouviu Deus, e interessante que a chamada de Abraão ouviu o que ninguém na sua época ouviu. Abraão viu o que ninguém na sua época viu. Veja bem comigo aqui, meu amigo e minha amiga, que o Abraão nasceu numa família onde as pessoas não cultuavam a Deus, não cultuavam o Deus criador dos céus e da terra. O senhor Terá, que foi o pai de Abraão, de acordo com o livro de Josué, capítulo 24, vai nos mostrar que o pai de Abraão cultuava o sol, cultuava os astros. Mas de repente, nessa família onde pessoas não tinham a mesma fé, nasce um homem que dentro dele criou-se uma paixão pelo Deus dos céus, talvez pela dedicação da sua mãe, da esposa do senhor Terá, que era uma pessoa que acreditava em Deus. Então você vê que a nossa vida não depende do que os outros decidem, a vida sua depende do que você decidiu, do que você quer fazer, sabe? A sua vida não depende dos outros. Se você quiser, você consegue. Se você disser, não, eu quero, então se você quiser, você consegue. Agora, se você não quiser, aí não tem como. Deus não tem como fazer nada por você se você não quiser, se você não lutar para dizer assim, não, eu quero. Só que o querer não é de boca para fora, é uma atitude de um querer que você precisa ter. Olha só, quando a gente lê os livros aqui de Gênesis, capítulo de número 11, e já na parte final, falando aqui já da geração de Terá, aí vem falar de Naor, vem falar de Terá, e aí diz que viveu Terá 70 anos e gerou Abrão e Naor e Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou um sobrinho chamado Ló. Muito bem. Morreu Arã, estando ainda seu pai Terá vivo, na terra do seu nascimento, Ur dos Caldeus. E versículo 29 do capítulo 11 de Abraão vai dizer: e tomaram Abraão e Naor mulheres para si, o nome de uma era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca, pai de Iscar. Bom, Sarai foi estéril e não tinha filhos. Estou lendo aqui só para você entender um pouquinho da história. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu irmão Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então, olha só, Terá teve uma grande ideia, a gente chama isso de um grande insight, né? Ele saiu da sua terra e disse assim, gente, vamos embora para Canaã? Vamos embora para Canaã, pessoal. E juntou as coisas e partiram para Canaã. Só que o filho dele havia morrido, chamado Arã, né? Quando ele chegou em Ur dos Caldeus, ele habitou naquela terra de Ur, de passagem, era uma passagem. Porque o destino dele era Canaã. Só que ele habitou em Ur, ou em Arã, né? Em Ur dos Caldeus. E o que fez? E foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ou seja, o que eu vejo aqui? Eu vejo um homem chamado Terá, que tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Então o destino deles era a terra de Canaã. Só que quando eles chegaram em Arã, eles habitaram ali. Talvez porque a própria cidade trazia lembranças do filho, né? Fazia lembrados do filho, Arã. Alguns estudiosos dizem que ele mesmo deu o nome daquela cidade, Arã, ele deu o nome àquela cidade, o nome do filho. Talvez muitas coisas fizessem ele lembrar do filho que ele havia gerado. E com isso o senhor Terá ficou ali
habitou ali, viveu 205 anos e morreu sem entrar na terra de Canaã. Então veja bem, ele teve um propósito muito legal, ir para Canaã, mas chegando em Harã, ele acabou não dando continuidade ao projeto dele. Eu sei que nós estamos atravessando dias difíceis. Quando eu falo isso, eu chego a me emocionar, porque nós estamos passando dias difíceis. Dias em que muitas vezes você saiu com um projeto em 2019 e de repente até agora você não conseguiu executar o projeto 100%. Você tinha uma perspectiva em 2018, uma perspectiva boa em 2019, 2020, então você entrou com a cabeça erguida dizendo, puxa vida, esse ano vai ser o ano da resposta, vai ser o ano da conquista, vai ser o ano de tudo que eu desejo de bom vai acontecer na minha vida. Mas aí veio a pandemia e fez você ficar em algum determinado lugar. Quem sabe alguns de vocês estão me assistindo agora, estão em Harã, habitando em Harã, sobrevivendo em Harã. Mas eu pergunto a você, você perdeu de vista aquele alvo, aquele desejo, aquela vontade que você tinha de chegar no topo, de avançar, de crescer? Ou você ainda mantém esse desejo? Como é que está o seu coração agora? Você ainda mantém esse desejo, essa vontade, ainda que talvez, olhando segundo as vistas, você diz, puxa vida, pastor, tá difícil eu prosseguir, as coisas não tão fáceis, sobreviver. Na verdade, muitas pessoas estão sobrevivendo, e para sobreviver no meio dessa pandemia, você tem que administrar coisas, administrar situações, você tem que administrar a sua vida, administrar suas finanças, administrar as prioridades, o que é prioridade. Tem coisas que você não pode nem dizer que é prioridade, porque você já não sabe mais qual é a prioridade, porque todas se tornaram prioridades e você tem que escolher. E talvez você está vivendo no meio desse mundo aí de pandemia. Mas deixa eu te falar uma coisa, diante de tudo isso que você está passando, diante de tudo isso que você está vivendo agora, uma coisa você não pode perder de vista: o desejo de um dia estar no meio dos vencedores, o desejo de estar no meio daqueles que obtiveram vitórias pela fé. A fé, meu amigo, ela tem o poder de tirar a gente de qualquer situação e nos levar para uma situação melhor. Veja que Deus aparece depois que o Terá morre, ok? Terá morreu em Harã, ou seja, ele saiu de Ur com destino a Canaã, chegando em Harã, ele habitou ali, as coisas foram acontecendo e ele acabou vivendo ali. Eu não quero que você viva fora do desejo que você tem. Eu sei que você tem um desejo, sei que você tem uma vontade, sei que dentro de você queima de desejo de você alcançar coisas que você diz assim, puxa vida, pastor, eu vou avançar isso aqui, eu vou para frente, eu vou lutar, eu não vou aceitar. As coisas têm que mudar na minha vida. Sim, as coisas têm que mudar na tua vida. Agora, nós temos que nos levantar interiormente falando. Depois que o Terá morreu, capítulo 12 de Gênesis agora, e se você puder nos acompanhar nos próximos programas, vou estar falando sobre o capítulo 12 de Gênesis. Depois então que o Senhor Terá morre, Deus aparece a Abraão. Capítulo 12, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da terra do meio da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha que interessante, Deus chega para Abraão, que Abraão era o cabeça, Abraão foi o primeiro filho, de Terá, então Abraão seria o primogênito de Terá, ok? O primogênito de Terá. Então, o que o Deus falou com Abraão? Abraão, não é aqui que eu quero você, eu quero que você cresça, eu quero que você saia dessa terra, Abraão, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar uma terra diferente. Sai dessa terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar uma terra diferente, um lugar diferente. Talvez aquele lugar ali, aos olhos de Abraão, fosse o melhor lugar. Talvez aos olhos de Abraão, ele pudesse pensar como seu pai. Puxa vida, estou num lugar que vou viver aqui para sempre. Puxa, tenho tudo aqui. Só que talvez, veja como a fé é, veja como Deus é. Por mais que nós achemos que tudo que temos é mais do que suficiente, mas Deus tem sempre mais para cada um de nós. E Deus disse para Abraão, sai da tua terra, essa terra é sua, Abraão. Você é o primogênito de Terá, mas eu, o teu Deus, estou dizendo, não fique no meio das pessoas que começam e não terminam. Isso aqui, Abraão, é uma obra que começou, mas não terminou. Eu disse
toquei no seu coração, movi o coração do teu pai, para que teu pai fosse para Canaã. Mas infelizmente seu pai chegou em Harã e parou e finalizou a vida dele ali. Agora Deus está dizendo, agora Abraão, é o seguinte, eu quero que você saia daqui, do meio da tua parentela, pega as tuas coisas, vá para a terra que eu vou te mostrar. E aí Deus começa a fazer promessas a ele, e diz assim, ó, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas quando, Abraão? Quando você tiver coragem, Abraão, de sair da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e ir para a terra que eu estou te mostrando. Sabe, minha amiga e meu amigo, esse sair da nossa terra, não é sair geograficamente falando, não é você abandonar a tua casa, não é você sair de casa, não é você abandonar um emprego, não é você abandonar as pessoas que estão ao seu redor, mas muitas vezes você tem que sair espiritualmente, você tem que ter um espírito de excelência dentro de você. Você precisa não comungar com aquela ideia de que nada dá certo, de que tudo é ruim, de que você já tentou de tudo, que você já fez de tudo. Não, você precisa sair dessa ideia, dessa mentalidade de derrota, dessa mentalidade de fracasso, dessa mentalidade de que não vai dar certo. Você precisa sair dessa mentalidade e você precisa se levantar, acreditando numa mentalidade de Deus, numa mentalidade de Cristo, numa mentalidade que o Senhor tem para você. Imagina quando Deus mandou Moisés enviar os espias à terra de Canaã, foram 12, dentre eles Caleb e Josué. Os outros 10 disseram, não temos condições de entrar na terra. E o Josué disse, nós vamos entrar na terra, porque Deus é conosco. Você percebe que o Josué estava no meio deles, Josué viu a terra, agora o Josué tem um espírito excelente, um espírito que dizia, nós vamos entrar na terra, nós vamos conseguir, Deus é conosco, nós vamos entrar nessa terra, porque se Deus está do nosso lado, nós vamos conseguir. Então, quando eu digo sair da tua terra, da tua parentela, não é sair fisicamente falando, mas sair do meio da mentalidade de doença, mentalidade de fracasso, mentalidade de que não vai dar certo, de que tudo é ruim, mentalidade de perdas. Você precisa se abraçar e você precisa abraçar a fé. Quando você usa a fé, Deus então, Ele abre as portas para você. Diz aqui o versículo de número 3, abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, Deus falou com Abraão, Abraão, eu tenho uma promessa para você. Sai da terra, vai para a terra que eu estou te mostrando, tu serás uma bênção. E outra, Abraão, eu serei contigo. Será bendita todas as famílias da terra em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Abraão fez? Nós vamos saber na próxima sexta-feira. Próxima sexta-feira, quando Abraão entendeu que Deus, o Senhor dele, não tinha aquele lugar ali para ele ficar, mas que Deus tinha um lugar melhor, um lugar mais excelente, um lugar de glória, um lugar de grandeza. A Bíblia fala que o Abraão, ele se levantou. Ele não tinha ainda nada disso propriamente falando, mas dentro dele, ele já era pai de uma nação, ele já era um abençoado, ele já tinha a bênção de Deus para abençoar quem o abençoasse, ele já tinha a proteção de Deus com ele, e primeiro ele creu, para depois então ele ver as coisas acontecerem na sua vida. E é assim que acontece também na nossa vida. Primeiro a gente crê, para depois a gente ver as coisas acontecerem. Primeiro a gente crê, para depois a gente ver as coisas acontecerem. Se você assim crê também, pode ter certeza, na sua vida vai acontecer o milagre, vai acontecer o livramento de Deus. Não fica aí achando que não tem jeito, não. Assim como Deus foi com Abraão, Deus é conosco, porque Abraão passou, sua geração também, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Vamos fazer uma oração agora? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor é o mesmo que foi com Abraão quando o abençoou, quando disse, sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, Abraão, e vá para a terra que eu te mostrarei. Assim o Senhor abençoou a vida de Abraão. E assim como o Senhor abençoou a vida de Abraão, eu peço que o Senhor abençoe também
a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida desta pessoa que está orando comigo agora, que está dizendo: Deus, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me levanto para tomar posse da cura, da libertação, do milagre, da bênção do Senhor. Meu Pai, essa pessoa está se levantando, ela está crendo, ela está lutando agora, e eu declaro que em nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor alcance a vida de todos os que creem. Ó meu Pai e meu Deus, coloca a tua bênção, coloca a tua unção, coloca o teu poder, coloca o teu milagre na vida do que crê. E o que crê, recebe agora a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. A fé de Abraão, meu amigo, é a fé que nós também temos que possuir. Acreditar que se Deus falou conosco que nós estamos abençoados, então nós estamos abençoados. Se Deus disse que tem algo melhor para nós, seja aqui nessa terra, seja na eternidade, nós acreditamos naquilo que o Senhor disse. E aquilo que o Senhor disse vai se cumprir em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou ficar por aqui, eu volto amanhã, fazendo a obra com excelência, tá bom? Se você puder nos acompanhar, será um prazer ter você conosco nos acompanhando, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo programa aqui com todos vocês. Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido.